nosso texto dessa semana do Evangelho por Emmanuel, projeto do CEPAC, Corrigendas. Esse texto está no livro Vinha de Luz, capítulo 22. É um texto muito curto, 20 linhas, e de ensinamentos muito profundos. E a gente vai tentar buscar o máximo que a gente conseguir, pela nossa limitação, pela limitação do tempo, por várias limitações, a gente vai tentar captar desse texto alguma coisa. Ele foi escrito a partir de uma carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Nesse versículo, Paulo disse isso: porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, o Senhor é a lei divina, não é uma pessoa, é essa energia, é esse amor, né? Então esse amor, que representa a lei divina, corrige ao que ama. Então a correção é por amor. Então a correção não é um castigo. As dores da correção, os problemas da correção não são castigo, são por amor, são educativos. E corrige ao que ama. Corrige por quê? Porque saiu do caminho, porque saiu da rota, porque errou o caminho. Jesus veio para trazer esse caminho. Tem um caminho que conduz a esse amor. Eu e o Pai somos um. Eu sou esse amor também e trago esse caminho do amor. Mas o caminho do amor para a gente que tem o amor distorcido, que tem egoísmo demais, orgulho demais, ressentimento demais, vaidade demais, um monte de coisa demais que representam esse amor adoecido, é difícil a gente entender esse amor. Correção. O amor para a gente é privilégio, o amor para a gente é fazer só para aqueles que a gente diz que ama, é diferente. Mas ele diz que o Senhor, que é essa lei divina, corrige ao que ama. E esse amor não discrimina. Esse amor ama a todos. Então ele corrige a todos os que erram. Então está na lei divina que qualquer erro recebe uma correção. O que é isso? É a lei divina, lei de ação, de reação. Qualquer ação contrária à lei divina recebe de volta uma consequência correspondente à ação contrária à lei divina. Então corrige a todos, porque ama a todos, e todos esses que são amados por esse amor pleno, absoluto, toda vez que sai desse caminho do amor, recebe as consequências de ter saído desse caminho do amor. Então esse Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Olha, pelo amor, ele corrige. Então tem a correção, várias formas de correção. Mas tem o açoite. Esse açoite é qualquer um que recebe por filho. Quem são os filhos? Todos. Então todos recebem esse açoite. Como? O açoite do caminho. No mundo tereis tribulações, as provações, as provas, as circunstâncias, as dificuldades, a experiência. Tudo isso é difícil e tem açoite. São os açoites dessas dificuldades. É difícil? Jesus já avisou que no mundo a gente teria tribulações. E a gente tem as expiações, que são as consequências dos nossos erros. Para esse tem a correção pelo amor, né? Com amor e através da lei do amor, que é a misericórdia. E tem o açoite nos momentos de quem quer caminhar, porque a caminhada é difícil. São os açoites da caminhada, as dificuldades da caminhada, as provações da caminhada, né? As experiências da caminhada. E a qualquer um que recebe como filho. A carta de Paulo aos Hebreus. Aí o Emmanuel diz que qualquer discípulo do Evangelho, quem é qualquer discípulo do Evangelho? É qualquer seguidor desse caminho do amor. Então qualquer um que tenta seguir o caminho do amor, que segue o Evangelho, esses seguidores começam a entender o valor da corrigenda. Começar a entender o valor da corrigenda. Começar a entender a correção da rota. Embora tenha suas dores, tenha suas dificuldades,
voltar para o caminho da rota não é fácil, é como o filho pródigo voltar para a casa do pai, tem as dores desse retorno. Então, quem começa a entender a corrigenda, não como castigo, mas como amor, como misericórdia, quem começa a entender essas dificuldades, a compreender essas aflições, recebe o consolo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? Então, todos os que começam a entender o valor, tem valor. A correção da rota tem valor. Porque se eu não recebesse a correção da rota, eu ia continuar no caminho contrário. Então, toda vez que eu me afasto desse caminho do amor, que cometo um ato fora desse caminho, eu recebo a consequência. É um aprendizado para eu voltar para esse caminho. São as dificuldades para eu voltar. Então, eu preciso entender o valor dessa corrigenda. Ela é pura misericórdia, ela é amor, porque ela faz com que todos um dia cheguem à comunhão com o Pai. Não discrimina, não abandona, não fala, esse eu não quero mais, esse eu desisti. Então não tem desistência, porque todos recebem as corrigendas de acordo com seus erros, de acordo com suas dificuldades. Então ela é proporcional a cada um segundo as suas obras, né? E quem começa a entender esse valor, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Então começar a entender que essas corrigendas e esses açoites fazem parte da lei divina é trazer a lei divina para a consciência, é trazer a nossa consciência para a lei divina, o contrário. Não é trazer a lei divina, é trazer a nossa consciência para a lei divina, que a lei divina está aí, estabelecida. Nós é que precisamos descortinar essa lei divina. Então, quando a gente começa a reconhecer esse valor, a gente começa a trazer a consciência da lei divina. Aí a gente eleva a mente a planos mais altos, que a gente começa a compreender. E esse começo do entendimento é obediência e também resignação. Quando a gente começa a entender o valor dessa corrigenda, a gente começa a ter mais obediência, que seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai. Não é aquele capricho, não é aquela coisa, não é? É uma compreensão melhor. Aí tem esse que seja feita a vossa vontade, e não só falar porque a gente entende, mas aceitar essa corrigenda, compreendendo. Aí chega um ponto que a gente vira um Paulo de Tarso e em tudo a gente dá graça. Aí a gente começa a dar graça na corrigenda, porque foi a presença do amor trazendo a gente de volta para esse caminho do amor que a gente estava errando, e precisava de alguém para trazer a gente de volta, esse lembrete, e alguém no automático. Então a lei divina tem esse dispositivo automático. Não tem alguém, não tem um Deus, não tem alguém a toda hora, não. É claro que tem as inspirações, as intuições, os auxílios e etc. desses grandes irmãos trabalhadores que vivem tentando auxiliar de alguma maneira. Mas, na verdade, a gente recebe tudo isso num processo automático. É automático, é da lei divina, é um processo, e é automático. A lei divina funciona por si. Ela não depende de ninguém fazer ela funcionar, não depende de ninguém querer que ela funcione, não depende de ninguém aceitar que ela funcione. Ela funciona. Independentemente da gente querer ou não, da gente aceitar ou não, da gente ter fé ou não, ela funciona. Simplesmente porque ela é absoluta. É a gente que não tem o entendimento. E começar a entender esse processo, a gente se eleva um pouco, porque a gente aproxima um pouco da compreensão desse amor. Porque a gente percebe a misericórdia de tudo isso. Emmanuel continua nesse texto. Naturalmente que o Pai ama todos os seus filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Olha como Emmanuel usa umas expressões muito interessantes. É claro que o Pai ama a todos os filhos. O amor é amor, não discrimina, né? Os filhos são esses filhos aprendizes do amor. São esses espíritos aprendizes do amor. E
os que procuram compreendê-lo, os que começam a compreender o valor da corrigenda, o valor dessas dificuldades, não como castigo, mas como valor, como misericórdia, como amor, esses ficam mais perto do amor, ficam mais perto desse caminho nosso, porque a gente vive nessa caminhada difícil, que é a caminhada rumo a esse amor. E a gente chama de caminho da casa do Pai, caminho de Deus, caminho do que for, mas é um caminho do amor, porque Deus é amor. E esse caminho do amor é o caminho do coração. Por isso é que o reino de Deus está dentro de nós. Porque é difícil fazer esse caminho num coração cheio de dificuldades, de sentimentos imperfeitos. E trazer esse sentimento de amor para dentro do coração não é fácil, né? Aí a gente começa a entender, quando Jesus falava, eu e o Pai somos um, ele compreendia tudo isso, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, Paulo de Tarso, olha só. Ele também teve uma compreensão. E quando Jesus fala, nega-se cada um, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, pega a sua cruz e siga-me, negar a si mesmo, é aceitar e entender essa lei divina. É entender que ela não depende da gente querer ou não, da gente. Ela funciona. Não depende da gente pedir a intervenção de alguém para alterar a lei divina em nosso benefício. Isso quem faz é o homem. Muda a lei de acordo com suas circunstâncias, de acordo com seus interesses. Isso são mudanças intencionais. Aqui não. Ela não altera para beneficiar ninguém. A máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Olha que frase. A máxima identificação com o Senhor representa a máxima capacidade sentimental. Qual é a máxima capacidade sentimental? A máxima capacidade do sentimento. Tem uma capacidade do sentimento maior que o amor? Não tem. Então a máxima capacidade sentimental é o amor. Aí é a comunhão com o Pai. Aí é dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim, que ele veio trazer esse caminho, né? Isso é a identificação com o Senhor. Isso é religiosidade. Isso é exercício da fé. E a gente distorce tudo e traz para uma questão tão humana, de fazer isso, de fazer aquilo, não sei o quê, e a gente continua com o sentimento, que é a sede do nosso amor, de maneira tão alterada, tão adoecida, tão distorcida, tão complicada. A gente se ilude, imaginando que está fazendo o trabalho de construção da fé, ou de construção do reino divino em nós mesmos, e a gente esquece que esse reino é construído no amor, então ele é construído no sentimento. Então a máxima capacidade de identificação com o Senhor. Quem se identifica com o Senhor? Quem consegue dizer, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque está identificado com o Cristo. Está identificado com aquele que trouxe a lei do amor. Que ele e o Pai eram um. Então o Cristo também era o amor. Quando eu me identifico com Cristo, eu me identifico com o amor. Eu me identifico com a lei divina. Então eu trago a lei divina, eu descortino a minha consciência para a lei divina. Eu tomo consciência da lei divina. Eu me torno consciente de tudo isso. Quando eu me torno consciente dessa lei, eu aceito essa lei sem revolta. Eu aceito essa lei pela compreensão e aceito essa lei pela resignação. Aí eu obedeço e não me revolto. Eu aceito porque compreendo e não me revolto porque eu aprendi a resignação, que é entender o funcionamento disso. Eu vou agradecer, porque foi a ação do amor essa correção. Essa lei divina é a ação do amor em todos, porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. O Emmanuel diz nesse texto, corrigendas, a princípio, doem-lhe as corrigendas. Claro, a princípio dói em nós as corrigendas, porque a gente ainda não entendeu esse processo. A gente ainda não entendeu o funcionamento dessa lei de ação, de reação, de consequência. A gente ainda não entendeu que isso é amor. A gente ainda não entendeu que isso é misericórdia. A gente ainda não entendeu que isso é um mecanismo divino e automático que traz a gente de volta para esse caminho do amor, essa construção do amor em nós. E a gente não entende isso e se revolta. E não queria isso. E pede para esse Deus que a gente cria
nos livrar disso. Como é que eu posso pedir para me livrar da misericórdia? Eu vou pedir a um amor que eu imagino que seja amor, me livrar do amor verdadeiro? Olha o que a gente anda pedindo, olha como a gente distorce. É uma loucura o que a gente faz. E a gente faz isso em nome de Deus. De que Deus? Né? Então, a princípio, dói em cada um essas corrigendas. Né? Atormentam-no os açoites da experiência. Eu sou atormentado pelas provas da vida, pelas dificuldades que me testam, que veem se eu trouxe para a consciência determinado conhecimento, determinada prática, determinado sentimento. Né? Então eu sou provado e essa provação, que é a experiência, que é a circunstância, que é meu dia a dia, que é a minha vida, me atormenta. Então eu fico atormentado por esses açoites das provas, né? Entretanto, se sabe vencer essas primeiras provas, se eu começo a compreender essas dificuldades, olha os aflitos que serão consolados começando a aparecer aqui. Se eu começo a vencer essas primeiras provas, eu entro no conhecimento das próprias necessidades. Eu entro no conhecimento daquilo que o Espírito necessita, aquilo que eu necessito. Eu não entro no conhecimento daquilo que eu desejo. Eu não entro no conhecimento daquilo que eu quero. Eu não entro no conhecimento daquilo que representa os meus prazeres, que representam minhas imperfeições, que representam tudo aquilo que eu quis a vida toda e que eu corri atrás a vida toda. Eu entro em conhecimento das minhas necessidades, das necessidades do Espírito. Então eu entro em conhecimento das minhas imperfeições. Eu entro em conhecimento da ausência do amor no meu sentimento. Eu começo a compreender de maneira diferente. E aí eu aceito a luta. Aí eu aceito a corrigenda por amor e aceito o açoite como prova, que também me traz a superação desse conhecimento. E aceito a luta por alimento espiritual. Então a luta é um alimento espiritual que me eleva, que me transforma, que me aproxima desse amor. Né? E o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de mim mesmo. Então são duas coisas. Eu entro no conhecimento das minhas próprias necessidades. Quando eu entro no conhecimento das minhas necessidades, eu aceito a luta, entendendo que a luta é alimento espiritual. E no caso desse alimento espiritual, eu entendo como testemunho e faço esse serviço diário que eu entendo ser indispensável na expressão da melhoria de mim mesmo. A vida está repleta de lições desse particular. É só a gente observar cada um e ver como a vida está repleta desses conhecimentos. Que a gente vê sofrimentos, vê tribulações, vê consequências, vê tanta coisa aí que fazem parte desse conhecimento da lei divina, dessas lições. O espírito consciente esforça-se e luta. Consciente, o que significa o espírito consciente? O espírito que se aproximou da lei divina. O espírito que trouxe mais da lei divina para a sua consciência. Então, quando eu trago mais da lei divina para a minha consciência, que ela vem à tona, né? Quanto mais a lei divina se torna consciente para mim, mais eu me esforço e mais eu luto, porque eu compreendo a vida como um processo. Eu compreendo a vida como um processo de transformação. Eu compreendo a vida como um processo de aperfeiçoamento. E nesse processo de aperfeiçoamento, as minhas imperfeições me fazem escorregar a todo momento. E independentemente das pessoas que me orientam, que me ajudam e etc., tem a lei divina automática que funciona. E ela vai me trazendo, me orientando. Trazendo às vezes dores, às vezes provas, mas ela me traz para um eixo e ela me faz caminhar com mais garantia. Por isso que a maior garantia de todas para eu caminhar é ouvir a própria consciência. Que aí está a lei divina em mim. O homem renovado e convertido de Jesus é filho do céu.
Ele é colocado entre zonas, e esse homem colocado entre zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Olha onde a gente é colocado, onde é que a gente nasce, onde é que a gente fica? Entre esses dois polos, ó, entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Entre a simplicidade e ignorância e a comunhão com o Pai. Esse é onde cada um de nós se situa. E quem situa a gente nessa estrada é o caminhar e o patamar da nossa consciência. É o patamar da construção desse amor dentro de nós, da transformação do nosso sentimento, compreendendo o amor da lei divina e aprendendo a viver de acordo com esse amor. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Não tem descanso. Jesus falava, eu trabalho o tempo todo e o Pai trabalha o tempo todo. Olha, imagina a gente que tem um caminho tão longo a percorrer. O Espírito Emmanuel, todos esses falam que eles também estão nesse intervalo, colocado entre as zonas inferiores e as zonas superiores do caminho evolutivo. Esses espíritos que se manifestam também estão entre esses caminhos. Por isso, o Livro dos Espíritos diz, qual foi o espírito mais perfeito que encarnou aqui? Jesus. Porque ele não está entre a zona inferior e a superior, porque ele já está em comunhão com o Pai. Ele já está na zona superior. Ele já está aguardando a gente. Para isso, ele ensinou o caminho de chegar até onde ele chegou, que é o amor. O caminho do amor, o caminho do sentimento, o caminho do aprendizado do sentimento. E esse caminho passa por sair de si e enxergar o outro, fazer para o outro o que a gente faz sempre para si mesmo, que a gente sempre fez tudo para nós mesmos, começar a fazer, virar a seta para o outro, e assim por diante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação da alma. Quem se reconhece nesse caminho, quem se percebe nesse caminho, é o primeiro a receber as corrigendas e os açoites da retificação paterna, da retificação do amor, porque eu não estou vivendo esse amor. Aí eu retifico tudo que está contrário a esse amor para converter a conversão ao caminho do amor, que é o caminho da transformação interior, da construção do reino de Deus dentro de nós. E o Emmanuel continua e encerra. Se te encontra, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Cada vez que a gente dá um passo adiante, a gente aprende melhor a compreender as nossas circunstâncias, aquilo que faz parte da nossa vida, como dores, como açoites, como corrigendas e como provas, a gente aprende a compreender tudo isso como uma manifestação do amor na educação divina, que nenhuma ovelha vai se perder. Que Deus nos abençoe e até a próxima.